Boa tarde. Boa tarde para você que está me acompanhando. Vamos ver aqui. Acompanhe. Inclusive, minha gente, aos que já estão acompanhando aí, e eu já vou iniciando, vocês podem comentar. Tem uma, né, aí na transmissão tem um cantinho aí onde pode comentar, então pode mandar pergunta. Eu estou aqui ligado no WhatsApp também, então tem esses meios aí para vocês estarem perguntando. Já vou dar início, né, começando aí apresentando o livro para vocês, que é o livro Intimidade com a História. Esse livro eu o escrevi, na verdade, venho escrevendo ao longo dos últimos anos, e aí este ano eu reuni todo o material e, na verdade, eu vou lançá-lo em 2 volumes. Hoje é o lançamento do primeiro volume, certo? Hoje é o lançamento do primeiro volume, que contempla aí alguns escritos meus de 2014 até 2018, que são escritos principalmente sobre história, política e educação. Aqui, isso. Aí, eu estou abrindo o livro aqui para já mostrar em primeiríssima mão a capa. Né? Então, você tem aqui a obra Intimidade com a História. Aqui, deixa eu. Olha lá, com esta. Com esta capa. Então, essa obra Intimidade com a História, ela reúne alguns escritos que estão num site que eu tenho, né? Eu tenho um site aí chamado Intimidade com a História .webnode.com. Só que o Intimidade com a História, ele é todo separado por tracinho. Então seria em tracinho, intimidade tracinho, com tracinho, a tracinho, história, ponto, webnode, webnode, webnode.com. E nesse site eu coloco textos, algumas reflexões sobre vários assuntos, principalmente história, política e educação. Né? Então, assim, são assuntos bem variados, na verdade. São assuntos bem variados aí. Como é que surgiu a ideia essa iniciativa, né? Como é que surgiu essa ideia de criar um site chamado Intimidade com a História, que virou um livro chamado Intimidade com a História? Como surgiu essa ideia? Ela surge em 2014, a partir de um conselho. Né? Eu trabalhava em Itanhandu, minha terra natal. Itanhandu é uma cidade que fica aqui no sul de Minas, e eu tinha, numa das escolas que eu trabalhava, eu tinha uma supervisora que falava assim para mim: olha, Gustavo, você faz algumas coisas legais na escola e tal, né? Algumas atividades interessantes, diferentes. Por que não divulgar isso? E aí por que não divulgar isso? E aí eu pensei bastante naquilo, né? E fui, né, assim, bastante reflexivo. E aí, primeiro eu criei a página Professor Gustavo Uchoas Guimarães, que é uma página minha no Facebook para divulgação, né, daquilo que eu faço em escola, daquilo que eu faço
em ambientes acadêmicos, então, até para separar um pouco do pessoal, né? Então, você tem o Facebook, lá no perfil pessoal, você coloca um monte de coisa, e aí eu criei a página para que fosse algo mais profissional. E aí, em cima dessa página, né, surgiu a ideia também de criar alguma coisa para divulgar textos, mas assim, de mim como historiador. Então, aí é onde surgiu a ideia da página Intimidade com a História. Por que esse nome? Eu sempre falo aos meus alunos que a história ela é algo muito próximo da gente. E nós vivemos a história. Nós vivemos a história. E, né, e durante tanto tempo, os livros de história pareciam colocar a história como algo tão distante das pessoas, e de algumas décadas para cá você tem esse movimento de aproximar o estudo da história das pessoas, fazendo-as realmente se sentirem parte da história. Então, pensando nessa ideia, né, somos parte da história. Isso mesmo, Hudson, é esse mesmo. Tá aí no comentário, então, o link para o site de onde aonde eu escrevo os textos e onde agora tirei os textos para reuni-los em um livro. Ah, e aí, como eu estava dizendo, né, essa ideia de que nós vivemos a história, de que o estudo da história é algo muito próximo da gente, e que compreender o que se passa no Brasil e no mundo, compreender o que se passa ao nosso redor, nos ajuda a entender a nossa própria história. Né? Então, tudo isso gerou essa ideia de pensar então, que nós temos uma intimidade com a história, que nós a vivemos, nós estamos inseridos nela. Então, aí da onde surgiu, né, portanto, a ideia do nome também, intimidade com a história. E aí comecei a escrever, né, fui escrevendo alguns textos, principalmente ligados aí, primeiro a história em si, né, o estudo da história, depois eu fui ramificando um pouco os assuntos. Então, no livro mesmo, agora, Intimidade com a História, que estou lançando hoje, vocês vão ver que ele está dividido em 7 partes. A primeira parte tem o título Atualidades. Então, são vários textos falando de questões atuais. Por exemplo, o uso, a manipulação do passado por grupos políticos, por exemplo. Né? Então, ou a questão dos heróis. Quem são os heróis? Porque nós realmente precisamos ter heróis. Então, são questões assim da atualidade mesmo. Né? Eu chego até a comentar algumas novelas, então, mas assim, tudo dentro de um contexto histórico, e aonde eu procuro entender um pouco o que as pessoas pensam, quais são suas prioridades. Então, a questão das atualidades é essa. A segunda parte do livro Intimidade com a História, ela tem como título Educação. Então, são textos voltados para professores, aonde eu vou refletir, por exemplo, sobre a relação do aluno com a internet, ou a própria relação entre professor e aluno dentro da sala de aula, ou ainda vamos pensando, por exemplo, aqui algumas comparações entre escolas públicas e particulares. Então, também aí é uma realidade, né? Eu gosto muito de usar uma frase de uma amiga
professora de história lá em Itanhandu, ela sempre fala o seguinte, o que eu faço para o rico, eu faço para o pobre. E um dia eu parei para refletir um pouco sobre isso, né? Será que realmente eu consigo fazer para o rico aquilo que eu fazer para o pobre aquilo que eu faço para o rico? E até talvez vou nem pensar nessa divisão rico e pobre, não, mas pensando no público, o público de uma escola particular e o público de uma escola pública, né? Ou seja, ou o que numa linguagem empresarial nós chamaríamos de clientela, né? Então, será que realmente eu consigo fazer para a clientela de um tipo de escola aquilo que eu faço para a clientela de outro tipo de escola? E aí, né, existe essa reflexão, pensando, por exemplo, quanto à estrutura própria de cada escola, a estrutura própria de cada rede escolar, é, né, a escola pública ela acaba estando mais engessada porque depende de recurso do governo. Então, é, essa reflexão ela vai fazer parte aí também dos textos sobre educação no livro Intimidade com a História. A terceira parte do livro Intimidade com a História tem como título o ensino de história. Então, até algumas propostas, reflexões para professores de história, como, por exemplo, algumas adaptações de teatro que eu fiz. Eu gosto muito, né, de fazer algumas atividades diferentes em escola e, na medida do possível, eu faço algumas peças teatrais, né, ou qualquer outro tipo de trabalho em que envolva literatura. Então, gosto muito de unir isso, né, de unir a minha prática escolar e a literatura. E aí, no livro Intimidade com a História, vocês vão ver algumas peças de teatro que eu já escrevi para trabalhar em escola e ao longo dos meus anos como professor. Dentro da questão do ensino de história, você tem também aí uma reflexão, né, uma reflexão que eu fiz em cima de uma pergunta que uma vez um aluno me perguntou assim: professor, você é ateu? E eu falei para ele: não, né, eu sou católico e tal. Aí ele, ó, né, mas e aí eu parei para pensar nisso, né? Eu falei: mas por quê, né? Porque um aluno me perguntaria se eu sou ateu. E aí eu comecei a prestar atenção na maneira como eu trato a religião dentro das aulas de história. Eu falo muito para os alunos isso. Eu vou, quando vão estudar, por exemplo, as origens do cristianismo, ou quando vão estudar as origens do islamismo, ou então, para poder entender a reforma protestante, eu tenho que explicar o que o Lutero dizia, eu tenho que explicar como é a doutrina protestante, ou ainda, para poder entender, por exemplo, as cruzadas, né? Eu tenho que explicar o que o cristianismo pensava naquela época e o que o islamismo pensava naquela época. Então, sempre está se mexendo com algum assunto que envolva religião. E aí eu já falo para os meus alunos, é o seguinte, aqui eu estou como professor de história. Então, eu explico o que pensam. Agora, fazer juízo de valores. Ah, tá certo. Ah, isso aí tá errado. Ah, não, na minha igreja fala assim. Ah, que não sei o quê. Isso aí a gente deixa para os líderes religiosos. Então, essa é a minha postura dentro da sala de aula. Até para o aluno poder se sentir mais à vontade,
né, sem sofrer preconceito religioso da parte de colegas. Então, você tem aí tenho essa postura, né, e isso levou um aluno uma vez a me perguntar: professor, você é ateu? E aí eu faço uma reflexão em cima disso, está aí no livro Intimidade com a História. E, né, além de outros textos aí também. A, a outra parte do nosso livro aí, Intimidade com a História, ela tem o título Eventos Acadêmicos. Eu gosto muito de participar de eventos, e nisso eu agradeço muito às escolas onde já trabalhei e as escolas onde trabalho atualmente, né? Que são aí, no caso, atualmente eu trabalho no Colégio Adventista de Varginha e na Escola Estadual Professora Norma de Brito, em Eloy Mendes, uma cidade vizinha aqui. E sempre tive apoio, né, para participar de eventos acadêmicos. Então, todo ano eu marco presença na Semana de História da Universidade Federal de São João del Rei, né? Isso aí já esse ano já vou participar aí pela sexta vez. Então, ou porventura um ou outro evento acadêmico que eu vá participar, eu sempre conto com o apoio das escolas onde eu trabalho. E esse apoio é importante porque eu busco no meio acadêmico aquilo que está sendo discutido por historiadores, aquilo que está sendo discutido por pesquisadores, e levo isso para dentro da escola. Então, as minhas aulas, elas sempre são embasadas nas minhas leituras, são embasadas em ciência, né? As minhas aulas não são baseadas em achismo, né, em teorias conspiratórias. Então, é sempre baseado em ciência, sempre baseado nas minhas leituras, e procuro refletir bem naquilo que eu leio para não levar uma ideia errônea aos meus alunos. E isso tudo eu vou buscar nos eventos acadêmicos que participo. Então, é algo realmente importante, né? É importante essa participação. E aí, no livro Intimidade com a História, eu coloquei anotações minhas de alguns eventos que eu participei, porque além de participar de um evento acadêmico, depois eu divulgo aquilo, eu passo aquilo para frente. Então, eu faço muita anotação. Anoto mesmo, procuro gravar, ou então né, buscar depois aquela palestra no YouTube, enfim, para que eu possa depois divulgar aquilo. Né? Eu me lembro, por exemplo, de uma palestra que eu participei em São João del Rei, na Semana de História, e, e essa palestra era sobre o estudo da Idade Média aqui no Brasil. E o palestrante, ele começou assim de uma forma bem desafiadora. O palestrante começou a sua fala perguntando o seguinte: por que estudar Idade Média se o Brasil não teve Idade Média? E aí depois ele vai destrinchando toda a presença do imaginário medieval em jogos, livros, filmes, ou até mesmo tudo aquilo da cultura brasileira que tem origem no período medieval. Então, assim, foi bem proveitoso. E eu não podia segurar aquilo para mim, eu não poderia
represar aquilo. Falei, não, vamos divulgar isso daí, vamos passar para frente. E assim como vários outros eventos que eu faço, eu passo para frente. Este ano mesmo, eu estive no Paraguai, né, participando de um evento para professores brasileiros e paraguaios, e foi bem legal porque a, assim, além de ser uma experiência diferente, por ser uma experiência internacional, houve também a questão do a questão de poder conhecer gente, assim, conhecer pesquisadores com ideias inovadoras para a educação, né? E eu não poderia de forma alguma perder não, represar, quer dizer, deixar passar isso, né? Eu não poderia de forma alguma fazer com que esse conhecimento ficasse só para mim. Então, o que eu fiz? Passei para frente, né? De que forma? Por exemplo, em uma escola que eu trabalho, me deram um espaço para falar em reuniões preparatórias, reuniões pedagógicas, a respeito daquilo que eu aprendi no Paraguai. E foi muito bom compartilhar aquilo. Né? Então, é isso que tem que ser feito. Conhecimento tem que ser passado para frente. Conhecimento tem que. Não pode. Conhecimento não pode ficar represado, ele tem que ser passado. Né? Conhecimento é poder, então vamos dividir poder. Numa época em que tantos querem concentrar poder, a gente divide esse poder, vamos dividi-lo. Então, nesse pensamento é que eu passo para frente. Bom, outra parte do livro Intimidade com a História, ela tem o título História Brasileira. Nesse item, né, História Brasileira, eu trago alguns artigos aí. Por exemplo, entre projetos e programas, o exemplo do Bolsa Família. Eu procuro ser bem crítico com relação às coisas. Não me deixo. Eu não me deixo encantar, né? Até me perguntam, mas você tem um lado na política? Eu tenho lado, mas eu não posso deixar que isso me encante ao ponto de me deixar cego. Então, por exemplo, nesse texto, né, Bolsa Família é um ótimo programa. Ajuda muita gente, não posso negar isso. Mas, no texto eu analiso algumas questões que precisam ser colocadas, né, e que transformaram, que muitas vezes podem transformar esse programa e outros programas sociais também em algo eleitoreiro. Então, nesse sentido é que eu analiso o Bolsa Família, ou ainda você tem aqui, quem vai ler o meu livro vai ver lá, Eu Te Amo, Meu Brasil, Eu Te Amo, motivos para não defender a ditadura militar. Então, em cima daquilo que outras pessoas colocam, mas a ditadura foi assim, tem esse ponto positivo aqui, assim, isso aqui, eu vou contra-argumentando. Não, peraí, opa, isso aqui não justifica defender, isso aqui não pode. Então, é bem. Né, assim, eu vou explicando de uma forma bem didática, diga-se de passagem. Né, vou explicando assim de uma forma muito didática sobre a questão da ditadura militar. Ainda em cima da história brasileira, eu trago no livro Intimidade com a História outros textos, como, por exemplo, as lições do passado, a auditoria varguista. Né? Aí eu falo do período em que o Getúlio Vargas mandou investigar, fazer uma auditoria na dívida pública brasileira. Né? Um exemplo que poderia e deveria ser seguido nos dias de hoje, mas
que não é seguido. Então, a Constituição brasileira fala que o governo federal tem que fazer uma auditoria na dívida pública para descobrir aquilo que tem de irregular, aquilo que tem de ilegal, aquilo que já se tem alguma coisa que o Brasil já parou de pagar, mas que está sendo cobrado ainda de forma abusiva. Então, a auditoria ela é uma necessidade. Só que de 1988 para cá, que a Constituição é desse ano, né, de 88, nenhum presidente fez. Alguns até se recusaram a fazer, de chegar a proposta na mesa, né, e a pessoa e o presidente não queria assinar. Foi o caso, por exemplo, de Dilma Rousseff e Michel Temer. Né? O atual presidente também já falou que não faz auditoria, não. Isso aí é comunista querendo dar calote. Paciência, né? É assim que ele pensa. Paciência. Enquanto isso, o Brasil continua aí do jeito que está. E no livro Intimidade com a História eu analiso isso, né? Quais foram as vantagens dessa auditoria que o Getúlio Vargas mandou fazer na dívida pública e que lições deixa para hoje. Uma outra parte do livro se chama História Geral. E aí eu faço algumas análises, né, sobre alguns fatos ocorridos ao longo da história aí, em alguns lugares no mundo, como, por exemplo, o episódio do atentado ao jornal, à revista Charlie Hebdo. Né? Na época eu fiz uma análise pensando no atentado ligado a um pensamento anti-Ocidente, né? Um pensamento realmente contra o Ocidente. Também vai ter o texto lá, ciclos da história ocidental, então alguns fatos e ideias que vêm acompanhando a história e que de vez em quando se repetem. Então, nos ajudam até a pensar daqui para frente, né? Como seria daqui para frente. E aí é o que eu sempre falo isso para os meus alunos e falo para outras pessoas também. Não precisa ser um profeta, até porque adivinhar o futuro é impossível, não precisa ser mexer com cartomancia, necromancia ou qualquer outra mancia aí para adivinhar o futuro. Basta olhar o passado. Né? Você olha o passado com as experiências humanas ao longo da história, você olha aquilo que o ser humano vivencia, você olha as experiências das sociedades humanas e em cima daquilo você confronta com o presente, né? Você vai confrontar com o presente para poder fazer uma ideia, para você fazer uma ideia daquilo que poderá acontecer. Né? Inclusive, eu estava lendo isso, né, já aproveitando para comentar, né, eu estava lendo isso num livro que eu terminei ontem. O livro chama-se Homo Deus, né, do historiador israelense Yuval Noah Harari. Esse livro é fantástico, viu, gente? Quem puder adquirir é fabuloso. Por quê? Ele também vai pegando nessa linha de analisar o passado e o presente a fim de pensar e refletir nas perspectivas para o futuro da humanidade. Né? E aí, por exemplo, ele vai analisando como que a tecnologia, e aí vamos pensar as redes sociais, por exemplo, como que a tecnologia ela poderá questionar e a longo prazo derrubar algumas ideias e princípios do liberalismo, do socialismo,
né, ou do próprio humanismo, as bases do humanismo, né, que valoriza o ser humano como centro de tudo, o humanismo que, e aí na sua tendência liberal, que vai destacar muito o livre-arbítrio e o individualismo como princípios né, de suas ideias. Então, como que a tecnologia, a partir do momento que ela começa a ser produzida e trabalhada para conhecer os desejos humanos, de que forma ela poderá derrubar as bases do liberalismo e do humanismo. Então, é um livro muito interessante. É um livro muito interessante. Né? Deixa eu mostrar de novo aqui para quem quiser ver. Ó, fantástico. Fantástico. E eu vou nessa. E eu vou nessa linha. E eu vou nessa linha quando eu escrevo aí, né, sobre os ciclos da história ocidental, né, pegando o passado, confrontando com o presente, né, o que podemos esperar do futuro. Outra parte né, do livro Intimidade com a História, e que se chama política, né? É um terreno árido, né? Nos últimos anos tem ficado assim um terreno bastante árido, diga-se de passagem, e que tem realmente trazido muitas divisões na sociedade, mas que tem que ser discutido, né? Tem que ser discutido. Olha quem chegou aí. Dá um oi pro pessoal que tá acompanhando a live aí, ó. Aí, ó. A parte da casa caiu. Tá bom, filho. Depois o papai vai lá ver isso. Vai lá ver com a mamãe como é que resolve isso lá. Então, é assim, quando a gente faz live em casa, né? Quem tem filho aí sabe como é, né? Ainda mais agora em períodos de isolamento, né? Você querer fazer as coisas em casa é um desafio. É um desafio. Mas vamos lá, vamos dar o prosseguimento aí. Então, como eu estava dizendo, como eu estava dizendo, sobre essa questão da política é algo que tem que ser discutido. Inclusive, já aproveito para dizer que, junto com esse livro Intimidade com a História, e depois eu conto como é que eu vou disponibilizar ele gratuitamente na internet, tá? É um material que já é público, porque eu já disponibilizava no site Intimidade com a História, então agora não vejo. Eu não vejo sentido, eu não vejo porquê eu, né, lançar o livro Intimidade com a História e cobrar por ele. Não, de forma alguma. E até porque é uma contribuição que eu quero dar para aqueles que estão em casa, né, aqueles que estão em isolamento, né? Tá, joia, Alexandre. Vai lá, Alexandre. Então vamos lá, o papai tá conversando com o pessoal aqui na internet, filho. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, não haveria sentido de eu vender esse material. Então, para o pessoal que está em isolamento, né, tá tentando matar o tempo aí com leitura, tá procurando o que fazer, é justamente pensando nesse pessoal que eu reuni esse material e estou lançando. Outra questão também aí. Então, como eu estava dizendo, é mesmo. Além do livro Intimidade com a História, também vou disponibilizar a todos um material tirado também do site Intimidade com a História, um material chamado Utopias, Breves Reflexões Políticas. Eu vou falar desse material depois. Mas,
né, já aproveitando uma deixa que eu tinha feito aqui, política se discute sim, né? Política se discute sim. Cadê? Ah, Hudson, realmente, criança é uma bênção, realmente, viu? Graças a Deus, é uma bênção na minha vida. E uma das principais motivações para eu seguir como professor, historiador, escritor, agora, né, blogueirinho fazendo live, né, assim, a família é uma motivação muito grande, né, minha esposa e meu filho, devo muito a eles, de coração mesmo. E seguindo aqui, né, assim, existe essa necessidade de discutir política, porque justamente quando você coloca na cabeça do povo que política não se discute, religião não se discute, né? Quando você coloca isso na cabeça do povo, você dá espaço para político pilantra, para líder religioso pilantra, né? Então tem que ser discutido mesmo, mas com civilidade, sem espumar ódio, tem que ser discutido com argumentos, com base, com leitura. Isso tudo está muito em falta nesse país, nas discussões políticas, infelizmente. Então, até esse material, Intimidade com a História, e o material complementar, Utopias, Breves Reflexões Políticas, tem essa proposta de contribuir de forma positiva para debates políticos, para discussões de vários assuntos, tal, de uma forma séria, centrada, equilibrada, embasada, né? Essa é a minha proposta com esse material. Também aí uma outra parte do livro Intimidade com a História chama-se Produções Artísticas, Mídia e Literatura. Houve uma época que eu meio que peguei aí a comentar novelas, filmes, tal, assim. Então, alguns desses comentários, reflexões, eu coloquei no livro Intimidade com a História. Por exemplo, aquela produção da Record, Os 10 Mandamentos, que primeiro foi novela, depois virou filme, aí eu faço alguns comentários pensando como historiador, né? O contexto histórico reproduzido ali, então foi assim uma experiência interessante, né? Comentar novela e comentar filme. Hoje, atualmente eu não estou nessa pilha, mas eu, né, quem sabe um dia eu volto de novo a comentar novela, comentar filme e tal. É interessante, né? Principalmente quando tem uma base histórica, quando tem um contexto histórico envolvido naquilo. Por fim, a última parte do livro Intimidade com a História se chama Temas Diversos. Aí falo de várias coisas. Né? Falo de várias coisas. Mas veja que o livro ele vai levando principalmente na linha de história, política e educação. São áreas importantes para serem discutidas, pensadas, analisadas, pesquisadas, e não tem como fugir disso. Não tem como fugir da discussão sobre história, por exemplo. Nós estamos vivendo a história. Né? A gente vive a história constantemente e aí quando você vê governos ou certos políticos ou até mesmo gente do povo, né, falando assim, a história não serve para nada, história é coisa de comunista. Aí você pergunta para a pessoa o que é comunista? Não sei, mas é coisa de comunista, né? Então né, quando você vê aí esse pessoal falando que a história não tem importância nenhuma, tal, ela está dizendo isso historicamente, que ela também está inserida na história. E esse pensamento de que história não tem importância, tal, é um pensamento historicamente construído também. Então, né, não tem como escapar. Não tem como escapar da consciência de que somos seres históricos. Você aceitando ou não a importância da história. Somos seres históricos.
Política, mesma coisa. Somos seres políticos. Ah, mas eu não gosto de política. Tudo bem, esse pensamento seu ele é político também. Né? O problema é que quem não gosta de política é governado por quem gosta. E nem todo mundo que gosta é honesto. Então, fica complicado. Né? Fica complicado. Ou ainda, educação. Educação tem que ser discutido também. Né? Assim, acho mesmo que a sociedade ela tem que se envolver, a sociedade ela tem que discutir, a sociedade ela tem que se envolver com a educação, tendo base para isso, né? Tendo um mínimo de leitura e conhecimento, porque tem gente que quer debater educação, quer discutir educação, mas não sabe nada, sabe? Eu comento isso, às vezes eu comento isso com os meus alunos, eu falo para eles, gente, em qualquer assunto, não seja a pessoa com essas características. Não sabe, não quer saber, tem raiva de quem sabe, mas quer escrever e debater sobre aquilo que não sabe. E sobre aquilo que não quer saber, e sobre aquilo que ela tem raiva que os outros saibam. Então, para mim, esse é um dos piores tipos na internet e na vida real. A pessoa não sabe. Tudo bem, todo mundo não sabe alguma coisa. Ninguém nasce sabendo tudo. Ótimo. Mas aí a pessoa também não quer saber, tem raiva de quem sabe, mas quer falar do tema. Né? A gente vê muito isso na internet, o pessoal querendo discutir política. Tem base nenhuma. Não quer saber. Tem raiva de quem sabe. Xinga todo mundo, xinga Deus e o mundo, mas quer falar do assunto. E isso é muito triste, porque não contribui em nada. Não contribui em nada. Né? Dando continuidade aí, deixa eu ver aqui. Temos alguma pergunta, algum comentário? Sim, temos. Ô, Jaqueline, obrigado. Obrigado pelas felicitações aí, Jaqueline, obrigado demais. Realmente, os livros são fontes ricas de momentos ocorridos e necessários para que entendamos o presente. É isso mesmo. A Patrícia aqui também, grande Patrícia, escritora também, e comentando aqui, quando estudamos direito, é uma paixão direito constitucional, mas é uma pena que na prática a Constituição não é observada. Fato. Né? São tantas coisas que a Constituição no nosso país não é observada. Aqui também, o Magno aí marcando presença também. Realmente, estamos em um momento histórico. Daqui a alguns anos será tema de aula essa pandemia. Fato. Não só será, como já está sendo. Eu estou tendo algumas experiências aí com aula à distância, em uma das escolas que eu trabalho, e já, assim, sempre comento alguma coisa, já, né? Comparando o passado com o presente, ou no YouTube também já lancei algum material lá em vídeo, né, sobre a pandemia, então realmente já está sendo tema de aula. A educação, a Jaqueline ali, educação e sociedade vivem uma relação intrínseca e indissociável, caminham juntos ao longo da história. Verdade. Nós somos frutos daquilo que a educação faz em nós. Seja a educação dentro de casa como fora dela, no ambiente escolar. Então, tem realmente esse caráter indissociável. Educação e sociedade estão juntas. Ponto. Né? Romilda, obrigado pela participação aí também. Estou gostando de ver o pessoal acompanhando. Isso aí. Né? Um abraço também para Ana Luísa, lá em Resende Costa, né, que está me acompanhando. Valeu mesmo. É uma honra ter todos vocês acompanhando essa live. De verdade, é uma honra mesmo. É a primeira vez que eu faço uma live, então ainda lançando um livro. É uma experiência desafiadora, instigante, é muito bacana.
Agora, para a gente já dar um encerramento, e depois vou falar como é que acha o livro, né? Aonde que acha para baixar? Então, depois eu falo aí aonde que vai achar para baixar. Para terminarmos, temos aí um material complementar que eu vou disponibilizar gratuitamente para ser baixado também, chamado Utopias, Breves Reflexões Políticas. Esse material ele reúne 5 textos, todos eles com o título Utopias. Então, é um material que eu criei para discutir um pouco questões políticas de uma forma sadia, séria, serena, assim, de uma forma equilibrada. Né? Discutir política de uma forma equilibrada. E aqui, então, a primeira parte desse material sobre utopias, a primeira parte tem um título: Política se discute? Já adianto a resposta: sim, política se discute. Mas aí é lógico, aí eu faço uma reflexão um pouco maior, tal, mais aprofundada. A segunda parte, a ingratidão é necessária. E isso daí é um ponto que às vezes chega a ser polêmico. Por quê? Vamos pensar a nível federal. Lula criou o Bolsa Família. Devo sentir gratidão por ele? Não. O presidente Jair Bolsonaro criou, né, aumentou o Bolsa, ampliou o Bolsa Família, criando um 13º, né? Tem lá o 13º do Bolsa Família. Devo sentir gratidão por ele? Não. Ou vamos pensar a nível estadual. Fernando Pimentel, né, concedeu alguns reajustes aos professores para poder corrigir uma deficiência aí que existe em Minas Gerais até hoje, de professor não receber de acordo com o piso nacional, tal. Beleza, tá. Fez uns reajustes. Devo sentir gratidão por ele? Não. Ou Romeu Zema, né, que Romeu Zema, ele está conseguindo trazer, estava, né, antes da pandemia, conseguindo trazer o pagamento do salário para mais próximo do 5º dia útil. Devo sentir gratidão por ele? Não. Ou, pensando a nível municipal, aos que estão me acompanhando aí, pensa no prefeito da sua cidade, ou pensa no vereador, né, manda consertar um esgoto na rua, ou então agora, né, cria mecanismos para ajudar as pessoas que estão mais assim, financeiramente, economicamente vulneráveis, tal. Devemos sentir gratidão? Não. Tanto no caso federal, como no caso estadual, como no caso municipal, todos esses exemplos que eu dei não fazem mais do que obrigação. Né? Quando qualquer político é eleito, qual que é a obrigação dele? Olhar as necessidades do povo, daqueles que o elegeram e daqueles que não o elegeram. O político é eleito, mas para trabalhar por todos. E aí tem que olhar essas necessidades e atacar as raízes do problema, atacar essas necessidades. E ele está sendo muito bem pago para isso. Então, devo sentir gratidão? Não. Né? E aí isso é discutido na segunda parte da série Utopias. Né? A ingratidão é necessária para que nós possamos, de fato, poder discutir política e fazer uma política melhor. Porque muitos problemas
que temos aí com política, de um atacando o outro por causa de político de estimação, ou então um atacando o outro porque não aceita o seu político ser investigado e tal. Muitos desses problemas que acontecem em política têm a ver com a existência de gratidão, uma gratidão que não cabe dentro da política. Não cabe. O sujeito ele faz aquilo que é a obrigação dele, está sendo bem pago para isso. E se ele se envolver em maus feitos, tem que ser seguido o caminho da justiça. Abrir processo, investigar, se for inocente, absolve, se não for inocente, já tchau, vai preso, ou então dá-lhe ali uma sentença e tal. É esse o caminho. Né? A ingratidão ela é necessária para a gente poder melhorar um pouco o nível da política e das discussões políticas nesse país. A terceira parte desse material, Utopias, a terceira parte tem como título Vai Estudar História. O povo que tem mania de mandar os outros estudar história. Só que aí a pessoa não faz isso porque realmente está preocupada do outro estudar história. Não, é uma reação de quem não tem argumento para discutir com quem pensa diferente. Né? Aí eu mesmo já me mandaram isso, já vai estudar história. Só porque eu não concordava com a pessoa, com a ideia da pessoa. Mandou eu estudar história. Meu, eu faço isso. Eu estudo história desde que eu aprendi a ler e escrever, meu. Sabe? Eu aprendi a ler. Eu aprendi a ler com 2 anos de idade. Isso não é de nada extraordinário para mim, mas eu aprendi a ler com 2 anos de idade e muito disso assistindo propaganda política na campanha eleitoral na época do Collor. Aprendi a escrever com 3 anos de idade e desde então não parei mais de estudar história. Fazer faculdade de história foi só um detalhe para eu poder ter um diploma e poder trabalhar, mas eu estudo história desde que eu me dou por gente, então e eu não mando ninguém estudar história, não. Eu respeito quem pensa diferente. Eu respeito quem discorda de mim. Eu respeito aquele que tem um posicionamento diferente do meu. O único tipo de pessoa, independente do que pensa, independente do que discute, tal, o único tipo que eu não respeito e não aceito é aquele que quer argumentar, entre aspas, espumando ódio, sem base nenhuma, sem saber de nada, com o claro objetivo de prejudicar outra pessoa. E isso sim, esse tipo eu não respeito e não aceito. Mas fazendo tudo com civilidade, seriedade, serenidade, educação, embasamento, respeito, lógico. Vivemos em uma democracia. E se eu quero ser respeitado naquilo que penso, eu tenho que respeitar primeiro. Isso aí é exigência básica de vida em sociedade. A quarta parte do material chamado Utopias tem o título Quid est veritas? Uma expressão em latim, significa que é a verdade. Né? Então, muitos aí usam, né? Porque eu estou falando a verdade, porque a verdade está do meu lado, não sei o quê. O atual presidente é cheio de usar fora do contexto a passagem bíblica que fala: conhecereis a verdade vos libertará. Ele usa essa frase para tudo. Menos naquilo que é o contexto da frase, mas tudo bem, né? Mas o que é verdade? Aí eu faço uma reflexão sobre a questão, né, da verdade, do uso da verdade em discursos políticos. E a quinta parte da série Utopias, desse material complementar, ela tem como título Separando o Joio do Trigo. E realmente a gente tem que fazer um esforço grande para separar joio do trigo quando se trata de política, né? Fechar os olhos para tudo de errado que é feito pelo meu grupo, por aqueles que eu apoio e tal, não é nada saudável. Ou
criticar só o outro lado, ou então só elogiar o meu lado, nunca reconhecer aquilo que é feito de positivo pelo outro lado. Então, nós temos que separar o joio do trigo. Como eu disse, até eu tenho lado na política. Eu tenho lado na política. Mas mesmo aquele que eu apoio, mesmo aquele em quem eu votei na última eleição para presidente, mesmo aquele que o grupo que eu me identifico mais assim com o pensamento político, eu também critico. Quando vejo alguma declaração fora de contexto, alguma coisa errada que fez, tal, critico, claro. Porque temos que saber separar o joio do trigo, né? E aí, né? E com isso, né? E isso tudo faz o material Utopias, breves reflexões políticas. Agora, para a gente já encaminhar aí, como esse material foi feito? Assim, qual foi o processo, né, para que houvesse esse lançamento? Eu sei que tem escritores me acompanhando, né? Tem escritores me acompanhando aí nessa live e então, e eu fiquei, né, até eu fiquei de contar, de compartilhar com os amigos escritores como que eu cheguei nesse lançamento, qual foi o processo. E, e aí é, e aí você tem né, um processo aí de lançamento que incluiu basicamente o registro, né, para que se conseguisse o ISBN. O ISBN, para quem não sabe, é como se fosse o CPF do livro. Então você registra para conseguir o número do ISBN, registra o seu livro, o seu material, e aí ele está, por lei, protegido, né, quanto a direitos autorais, está protegido contra o plágio e tal. Como que pode ser feito isso? Até o ano passado era possível registrar qualquer material, um livro, um panfleto, alguma coisa assim, qualquer material era possível registrá-lo e conseguir o ISBN na Biblioteca Nacional. Só que houve, não sei por que motivo, houve uma mudança e hoje a instituição que faz isso é a CBL, Câmara Brasileira do Livro. Então, se você procura lá, joga no Google lá, registro ISBN, CBL. CBL é Câmara Brasileira do Livro. Aí já te leva lá para o site da Câmara Brasileira do Livro, onde você pode solicitar, né, te pede algumas informações básicas, você anexa o material que você quer registro de ISBN e paga uma taxa de R$ 22. Pronto. Em 2 dias úteis, vem no seu e-mail o número do registro do ISBN. Pronto. É fácil, né? Então, foi o que eu fiz. Esse material Intimidade com a História e o material Utopias, eu fiz isso. Registrei no site da Câmara Brasileira do Livro, paguei a taxa de R$ 22, em 2 dias úteis veio o número do registro de ISBN e estou aqui lançando esse material. Fácil, fácil, fácil. Né? Aí, lógico, que aí quem quiser imprimir, vai procurar editora, tal, aí é outro caminho, é outros 500, mas ainda assim, precisa registrar para ter o ISBN. Né? Isso aí protege contra plágio, uso indevido, tal, garante seus direitos autorais. No meu caso, é porque eu vou disponibilizar gratuitamente, então, né, eu não vou cobrar por isso, tal, mas por exemplo, quem for citar o material, tirar alguma frase do meu livro tal, e for citar, tem que falar que está tirando do meu livro, né? Mas isso aí é básico, é regra básica de citação, né? Tô vendo aqui tá, a contribuição do Hudson. Sim, então, eu concordo. Quando eu falo assim de ter gratidão, é, é no sentido digamos assim, de você ter
um coração agradecido e tal, né? Ao ponto até mesmo de não reconhecer aquilo que é defeito do político. Né? Por exemplo, tem gente que tem uma gratidão tão grande por, pelo Lula, por exemplo, que não aceita de jeito nenhum o fato dele estar em um processo onde ele foi condenado em segunda instância, mas ainda, né, processos correm. Então, ou tem gente que tem uma gratidão, tem gente que tem uma cegueira tão grande pelo atual presidente também. Aí você vai falar alguma coisa, a pessoa já te chama de comunista, né? Então, quer dizer, vamos dizer, às vezes você, assim, lógico, você vai agradecer, ó, obrigado pelo que você fez por nós e tal, lógico, mas eu falo assim, não deixar chegar ao ponto, não deixar chegar ao ponto de isso prejudicar um debate político saudável, ou de prejudicar uma crítica que se possa fazer a determinado político, né? Nesse sentido que eu falo de não ter gratidão. E orar, sim, eu sou cristão católico, também acho que tem que orar, né? Até porque todos nós somos atingidos por decisões de políticos, então, vamos dizer assim, nós temos que realmente esperar que tenham o bom senso, né? Lógico, eu gostaria, eu torço, eu espero, óbvio, para que o atual presidente, o atual governador, o atual prefeito tenham bom senso e façam coisas que atinjam a população de forma positiva, né? Né, isso aí realmente nessa parte eu concordo com você, Hudson. E então, além como eu estava dizendo antes, né, além do registro, então, do ISBN, vai ser disponibilizado. Como será disponibilizado? O Hudson já fez o favor para mim aqui de colocar o link do site em Intimidade com a História. Está nos comentários dessa live. Está nos comentários o link. Entrou lá, você já vai ver a publicação com o título Utopias. Lá tem um link para você baixar os dois livros. O livro Intimidade com a História e o material complementar Utopias. Além desse caminho, do site Intimidade com a História, eu vou divulgar amplamente, né, esses dois materiais, seja pelo WhatsApp, eu tenho vários contatos, né, e muitos grupos, então dá para divulgar amplamente isso, e também no Facebook, em vários grupos no Facebook tem como você anexar esses materiais em PDF, então vai ser amplamente divulgado para todos que quiserem baixar, ler e aproveitar mesmo. É material para ser lido, comentado. Você não precisa concordar com tudo, não. Isso aí, né, em alguns momentos eu até faço essa consideração no próprio livro. Né? Não precisa concordar com tudo, não. Inclusive no livro, que aí às vezes você quer imprimir alguma parte e tal, né, eu pensei nisso. Para quem quiser imprimir alguma parte do livro, eu pensei no seguinte: ao final de cada capítulo, eu coloquei várias linhas. Que aí, se você imprimir, vai ter as linhas lá já para você fazer anotações, para você fazer suas considerações. Então, eu pensei nisso aí também na hora de montar o livro. Vou gostar muito de receber o retorno de vocês, né? Vou gostar muito de receber comentários, e-mails ou mensagens no Facebook, no WhatsApp e tal, né? Dizendo, nossa, o livro é assim, assim, assim. Teve parte que eu gostei, mas tem essa parte que eu não concordei com nada e tal. Isso aí acaba enriquecendo e crescendo todo mundo, né? Enriquece e cresce todo mundo. Além disso,
em cada capítulo eu coloquei a data em que ele foi escrito. Em alguns capítulos eu fiz algumas considerações. Por quê? Por exemplo, um texto que eu escrevi em 2016, pode ser que nem eu mesmo esteja 100% de acordo com ele em 2020. E aí eu faço algumas considerações. Era o que eu pensava naquela época. Né? Hoje podemos pensar assim, assim, assim. Então, já é uma forma também de dialogar com quem vai ler o livro, certo? Então, desde já, agradeço muito. Né? Depois da live eu vou responder os comentários aí. E agradeço demais a participação de todos. O vídeo dessa live eu vou editá-lo e vou disponibilizá-lo nos meus canais aí, página no Facebook, no meu canal do YouTube, canal Gustavo Uchoas. Quem quiser se inscrever lá, viu? Será bem recebido. E é isso, né? Agradeço muito e conto com todos vocês, aqueles que podem ficar em casa, né, para que possamos ter um mínimo de expansão dessa doença e aproveitando o tempo em casa, aproveite para ler o livro Intimidade com a História. É um livro que você não precisa ler do começo ao fim. Como são 53 textos com vários assuntos diferentes, então você pode, por exemplo, eu vou ler esse texto aqui no começo, agora vou um no meio, outro no final, depois eu volto no começo e tal. Ou seja, a ordem da leitura eu deixo a cargo do leitor, certo? Muito obrigado, agradeço mais uma vez. E amanhã, Dia Nacional do Índio, 4 horas da tarde, no meu perfil do Facebook, eu vou fazer uma live, né, com o título Questões sobre os povos indígenas do Brasil. Às 4 horas da tarde, amanhã, uma live no Dia Nacional do Índio. Tá certo? Muito obrigado. Tenham um ótimo fim de semana. Tchau, tchau a todos. Grande abraço a todo mundo aí.